Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiuti, da área de Língua Espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. Bienvenidos al Merienda. Bienvenidos al Merienda. Bienvenidos al Merienda. Nesse início de programa, convidamos a todos vocês, nossos ouvintes, a ouvir uma nativa paraguaia falando guarani. Um minutinho só, vamos tentar entender algumas palavras. Soy María, Aiko Paraguaype, Jesús mío en Vallamoité, campaña, Aiko sí, eso sí, pero ahí pone Itereí, o lo inhumilde la Jesús mío, pero Aiko ya ayudabe Argentina, me aprobó más suerte. Are con ti familia ti con are con agua y con ave agua o con agua se futuro ante ya igual a esa agua se país pero a veces a pensar más recoger ti che familia a recoger ti familia la a hija coape pero a la vez a la venda a ese país va a ser familia pero ya pensamos en ese futuro va a importar o no. No hay cual porque no hay pues la plata la jamás después traer la pasaje y ya tu el demando vale la plata muy bien. La peso donde valíamos guaraní, pero ahí está no se rinden va a ver porque y cuál va a para allá para la plata. A Paraguay pues está en la pobreza, eso sí. En vapor, a la gana buena de pesito ahí. Pues ya tuvo que opilar, a peu para paraguayo, a la paraguaya pues a vapor la o conseguir mala suerte. Jesús envió a esa sopa, chipa, oye pa Jesús, cambu, oye mío Jesús hina. Mía esa bola Jesús, oye por todo lo te envió, oye por así esa bola. Capaz de de Castú. Y bueno, Jesús, o si se visita, su hermano, su hermana juega, su sobrino puede visitar. Pero alguien juega porque ni ese idioma, pues. Otro, o yo, Argentina, pues ya cuñada, o ya amigo Argentina, ni o guaranime, el castellano peñea, porque ya tú ves la castellana. No se gusta. Hay como a veces no sé idioma para allí. Pero bueno. Hace su mío hondo ay. Sí, te gusta y guape. Ay, lo que te leí. Ay, todo el día cerrado. Ay, qué pea como le tapa yo. Chao, yo topata como eno. O otro día, no hay cual, pero acá hay paso de destino y yo topata ahí. Nos vemos hasta la próxima o no sé cuándo, no sé mi destino. Bueno, genial. Que tal, meninas? Interessante, né? Eu entendi ela dizer Argentina. Eu entendi Maria, o nome dela e família. Eu entendi algumas palavras em espanhol. Pero, eso sí, a la vez, sei lá, não estou me lembrando de todas. Mas essa mistura de espanhol com guarani tem um nome. Se chama Jopara. Pois é, gente, vocês já conheciam o portunhol e agora vocês conhecem o Jopara? Era o que faltava, né? O que vocês acham disso? Eu achei ótimo. Eu achei muito legal também. Bom, mais uma vez, todos bem-vindos a este episódio do Merenda e o assunto de hoje é a tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Aliás, a mais famosa, não é, meninas?
É a mais famosa. E o relato que ouvimos do seu Zeca no episódio Anterior, como né? guardião, o episódio anterior do Guardião da Ilha Brasileira, ainda está bem presente na minha memória. Pois é, né? Nos dias de hoje é difícil encontrar esse espírito de preservação, né? E pensar que ele sempre preservou a ilha brasileira, né? Nunca pescou, nem caçou. Apenas vivia do que plantava e criava. Pois é, né, meninas? Hoje em dia a preservação da mata, da floresta e do meio ambiente já está bastante em voga, né? Mas parece em voga no assunto, mas não na atitude, né? E como não poderia deixar de ser, nas fronteiras do Brasil é muito grande, tem muita dessa mata natural. Deveria ter mais pelo tamanho que nós somos. Será que temos mais lugares iguais à ilha brasileira, pessoas iguais ao seu Zeca? Opa, se temos. São mais de 7 mil quilômetros de fronteira terrestre, com 9 países da América do Sul. E 9 tríplices fronteiras. Vamos falar agora da segunda do nosso roteiro? Opa, bora lá. E além da fronteira onde temos a ilha brasileira, né, perto dali, no sul do país, ainda está a ilha mais famosa, não é mesmo? Essa aqui, quando a pessoa está cruzando a Ponte da Amizade, ela pode ver. Sim, a gente vai subindo. E a mais famosa é justamente onde está Foz do Iguaçu, que faz a divisa com a Argentina e o Paraguai. E também a não menos famosa Ponte da Amizade, que você acabou de falar. Geralmente, quando escutamos, né, algo sobre a tríplice fronteira, é sobre ela. E, claro, a gente acaba se esquecendo das demais. Pois é, né? Talvez se deva às relações comerciais bastante intensas, né, que ocorrem entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este no Paraguai. Não assim efetivamente entre a relação comercial dessas duas cidades, mas das pessoas que vão ali, né, para comprar coisas, tanto vindo a Foz do Iguaçu quanto indo a Ciudad del Este no Paraguai. Em condições normais, o fluxo chega a 40 mil veículos por dia. E cerca de 20 mil pessoas a pé, circulando nos 78 metros da extensão. Nossa! Fora os que passam de barco, né? Visível, invisivelmente. É que a gente sabe e não sabe, né? É verdade. Contrabando e as ilicitudes são algo muito sério que ocorre pelas fronteiras do mundo afora, não se restringe somente às fronteiras do nosso país. Mas essa fronteira também, como a gente já começou a falar, tem uma ilha, não é mesmo? Sim, e com muitos nomes e muitas curiosidades, né? É a Ilha de Acaraí, conhecida também como a Ilha das Cobras, ou ainda a Ilha da Ponte. Ilha da Ponte é a denominação popular mais conhecida, porque quando a gente cruza a Ponte da Amizade no Brasil ao Paraguai, a gente pode ver a ilha à direita. É exatamente isso, ela tem muitos nomes, né, Renata? Mas os geólogos dizem que esta ilha tem um vulcão adormecido. E como estamos passando por um período muito convulsivo de vulções, isso preocupa muito, né, não? Pois é, e é a Terra jorrando lava pelos 4 cantos do globo. Mais de 20 vulcões entraram em erupção em 2021. Puxa. E os casos mais famosos foram da Espanha e dos Estados Unidos, né? Mas houve também na América Latina, Japão, Sudeste Asiático, enfim. É o planeta mandando seu recado. Falando assim, dá até medo de pensar que Acaraí possa voltar a entrar em erupção. Mas o nome Acaraí vem do tupi, significa cabeça grande. Bom, não é de se estranhar, porque quando avistamos a ilha, ela parece uma cabeça grande e cabeluda. É verdade, Renata. As árvores se parecem a uma cabeleira, né? Mas a gente tem também uma lenda, viu, que ronda os mistérios da ilha, a da belíssima Índia Jupirá. Gente, ela habitava o alto ali da cabeleira da ilha e somente podia ser visitada pelos pais dela. E conta a lenda que todos os demais habitantes, tanto do Brasil quanto do Paraguai, desejavam desposá-la. Mas somente os homens de confiança dos pais, tanto de um lado quanto do outro, podiam se aproximar da ilha. E dizem ainda que a tal indiazinha nunca desposou ninguém, né? Esperta mulher, né?
e que até hoje permanece lá no alto da cabeleira, lá no alto da ilha. Será que alguém se atreve a ir até lá? Acho que não, viu? Porque a ilha também é conhecida como Ilha das Cobras, devido à enorme quantidade dessa espécie rastejante e perigosa. Pois é, mas tem uma história muito interessante quando da construção da Ponte da Amizade. Aliás, a inauguração foi, se não me engano, em 1965. Exatamente. E foi na década de 60, né, durante a construção da ponte, que foi feito um estudo de toda a área. E foi encontrado na formação rochosa da ilha um grande buraco, onde ficava a caverna do Surubo. E um estudo científico realizado por um grupo de europeus e sul-americanos na época chegou à conclusão de que a ilha é, sim, um vulcão adormecido e que mantém essa cratera aí, a caverna de Surubo, né, embaixo. Olha só que coisa, né? Olha só, e outro dado interessante é que há 8 anos a Marinha do Brasil, que é proprietária da área, colocou a ilha à venda para fins turísticos. E ao preço de $1,5 milhão. Uma bagatela, não é não? Olha, gente. É difícil, né? Cobra, né? Mas só que ela está numa região muito estratégica, né? Eu fico pensando por que o Paraguai ou a Argentina não decidiu comprar a ilha. O Brasil tem uma história de comprar ou lutar tanto por território com seus vizinhos, a Argentina também, Paraguai também, é algo para se pensar, não é? Mas aparentemente, como a gente sabe, não houve interessados, então a ilha continua sob a guarda da Marinha Brasileira. Sim, e para quem se interessa por engenharia, são quase 3.000 toneladas de aço que constituem a ponte liga. E tem também a hidrelétrica, né? A Itaipu. Aliás, vocês sabem o significado de Itaipu? Isso a gente aprende, né? Que é do Tupi-Guarani, pedra que canta. Exato. Por causa justamente das quedas das cataratas, que foram inundadas pelas águas represadas pela represa, né? Para a construção da hidrelétrica. Só de pensar me dá até tristeza, né? Eu lembro da minha infância de ver esse episódio. Mas por falar em Tupi-Guarani, vamos esclarecer algumas questões? Vamos lá? Com certeza, é super necessário. Vamos começar falando que o termo Tupi-Guarani é designado para definir uma das 10 famílias linguísticas do tronco tupi. Pois é. O tupi, especificamente, originou-se da língua tupinambá, que foi incorporada pelos colonizadores e missionários e adotada como língua geral do Brasil. Gente, é muito necessário também enfatizarmos aqui que até a vinda da família real portuguesa ao Brasil, o tupi era a língua geral falada em todo o território. Especificamente nessa região do país, né? Ou seja, ao sul, na tríplice fronteira, predomina a família linguística tupi-guarani. Sim, e além dos topônimos usados que a gente já citou, como Itaipu e Acaraí, vários outros estão presentes na linguagem cotidiana, como é o caso da palavra tererê, que é a infusão a frio da erva mate com outras ervas medicinais. Muito bem, Renata. E o significado é muito interessante, porque vem da onomatopeia que se emite ao terminar de sorver a erva. Olha que legal, né? Sim, e olha só, em 2020 o tereré foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E desde 2011 é considerado o símbolo cultural e material do estado do Mato Grosso do Sul. Puxa vida, que legal, né? E no Paraguai está inserido na cultura que há várias formas de tomá-lo. Matutino, em forma de coquetéis variados, e até serve como um motivo de paquera. Se uma pessoa te convida para tomar um tereré, significa que ela está flertando contigo. Olha, eu gostei disso, né? Não sei você. Me fez lembrar de uma música do Sacatispa, Tererê, que fala justamente disso. Muito bacana a música. Inclusive, o pessoal fala que um dos impactos da pandemia foi não poder ter as rodas, né? Para compartilhar.
as cuias, né? Mas aqui mesmo na região, o uso da expressão tereré não resolve. Significa isso não adianta. A expressão tererê não resolve, significa isso não adianta. Olha só que interessante. Aliás, essa expressão, né, ela é antiga, porque ela chega aos ouvidos de um carnavalesco do Rio na década de 30, que a transforma em uma marchinha com o mesmo nome, Tererê Não Resolve. Grande sucesso no carnaval de 1931. Mas, gente, como já estamos falando de questões e dicas culturais, e como não foi possível incluir essa relíquia de 1931, temos outras tantas que estarão na nossa playlist. Já vamos aí chamar atenção para a nossa playlist, né? Uma delas é Sérvio Terra, da banda Campo Grandense Corimba, que faz apologia ao consumo de tererê, usando a forma carinhosa para chamar a bebida de tera. Olha que interessante, né? Pois é. A gente também colocou lá a tererê, muito boa e espirituosa da Sacatispa. Mas não nos adiantemos muito, porque temos que abrir espaço para falar dos povos guaranis da região. Claro, e lembremos uma vez mais que a região dos Guaranis engloba tanto essa parte do Paraná, quanto do Paraguai, Argentina e Mato Grosso do Sul. Pois é, gente, é triste falar, mas são poucos os povos originários que ainda habitam esta região, toda a região, né, da América, seja porque são vítimas de massacres armados por questões de terra, território, ou seja porque muitos, devido a uma série de questões dessa natureza, acabam por se suicidar. É grande o índice de suicídio entre os povos guaranis. Sim, é muito triste, né? E também há muitos que acabam fugindo. Eles migram aos grandes centros urbanos e aí ocorrem os confrontos, porque a sociedade não está preparada para receber a sua própria diversidade cultural. Sim, sobre esse contexto, cabe lembrar que, em 2017, a ONU lançou um documentário Guarani e Kaiowá pelo direito de viver no Tecoa, lugar onde se é. É muito interessante, né? Esse Tecoa, né? Que vem do Guarani, significa o lugar onde se é. É uma reivindicação dos povos indígenas e tão demandado e como necessário também, né? Ou o lugar onde se é que lhe pertence, não é mesmo, gente? Com certeza, por direito e por dever do Estado brasileiro. Aliás, o documentário está na íntegra no YouTube. E ainda sobre essa questão tão em voga, né, há mais de 500 anos, há vários documentários, filmes, livros, artigos. Então, vamos continuar indicando alguns? Eu gostaria de indicar um argentino de 2016, do Luiz Zorraquim, que se chama Guarani. Muito interessante, porque narra cinematograficamente esse êxodo, né? Esse ir e vir cultural e seus valores, e há uma mistura dos dois idiomas, Guarani e espanhol. A propósito, Fran, o Paraguai tem as duas línguas como oficiais. Legal, o espanhol, né? E o Guarani. Inclusive, além do espanhol ser uma das línguas oficiais, o português, o Guarani também é uma língua oficial do Mercosul. Olha só que bacana, né? O Mercosul reconheceu o Guarani como uma das línguas oficiais. Que legal. E o Guarani, no Paraguai, ele é ensinado nas escolas e a formação docente passa pelos dois idiomas. Agora, claro, isso não quer dizer que todos os indígenas falem espanhol, né? Eles falam Guarani, isso não quer dizer que eles falem espanhol. Isso é muito interessante porque se trata de um respeito a esses povos originários que ainda continuam na região, preservando sua cultura, língua. Sim, né? Aqui no Brasil poderia ser igual. A gente podia aprender as línguas faladas pelos brasileiros originários, né? Não apenas o idioma trazido pelo colonizador, né? Pois é, algo a se pensar. E, ao mesmo tempo, é muito polêmico. Principalmente se a gente leva em consideração que antes, a língua geral falada aqui, antes eu digo, de a família real portuguesa vir para cá, era de origem tupi. Isso mesmo, viu, Renata? A gente já falou anteriormente, havia várias línguas, mas a geral mesmo tinha duas variações, ou melhor,
duas dessas línguas originárias surgiram do tupi antigo, a língua geral setentrional, que era chamada língua geral amazônica, e a língua geral meridional, também chamada de língua geral paulista. A paulista é considerada extinta atualmente. Já a geral setentrional deu origem no século XIX ainda ao Inhém-Catu, que ainda é falado atualmente no Alto do Rio Negro, né, na fronteira entre o Brasil, Venezuela e Colômbia, lá na Cabeça do Cachorro. Mas isso é assunto para outro episódio do Merienda, que nós vamos continuar falando das tríplices fronteiras, né? Sim, vamos subindo. Vamos subir. Mas vamos, então, continuar com as nossas indicações, que vamos esclarecer, são muito singelas, perto de tudo que o ouvinte pode encontrar disponível na internet. Bom, eu gostaria de recomendar que o pessoal voltasse lá no episódio 7 da primeira temporada do Merienda, porque lá há muito material sobre o Guarani. Verdade. Em setembro de 2021, a estreia do documentário brasileiro Martírio causou um impacto, né, ao denunciar o massacre do povo Guarani Kaiowá. Portanto, é uma boa recomendação para que façamos sempre presente a história secular e a recente desse povo. Sempre interessante a gente voltar os olhos para o passado, para ler o presente, para entender porque estamos nesse contexto, com esse problema que já dura mais de 500 anos, né, gente? Bom, mas com certeza. Triste falar disso, né? Mas vamos lá. Agora, se ouvinte, como eu, prefere ler um texto histórico sobre como o povo paraguaio passou a assumir sua identidade guarani, eu recomendo o artigo da pesquisadora Carla Daniela Benes, titulado Literatura em Transición, del binarismo entre lo culto y lo popular a la vanguardia em Guarani, publicado online mesmo, pelo Open Edition Journal. É muito interessante porque ela coloca culto entre aspas, porque aí ela relativiza o que é culto, o que não é culto, o que é popular, o que não é popular. Né? A língua pertence a todos, né? O que vai se considerar culto, agora é o espanhol o culto, né? Ou é o guarani o culto? E ela lida também com o contexto de cultuar, que significa cultuar. É muito interessante o artigo, eu recomendo fortemente, gente. Eu também vou indicar, então, um artigo publicado pela pesquisadora, da pesquisadora Verônica Gomes, titulado El avenir en la gran ciudad, los desafíos que enfrenta el idioma guarani em Buenos Aires. A pesquisadora, ela aborda a resistência desse idioma desde sua época colonial até o presente, nas grandes cidades onde ele antes existia e que agora vai encontrando um novo lugar. Esse artigo está publicado online, também pela Ex Libris, da UBA, né, a Universidade de Buenos Aires. Muito bem, ótimo artigo também. Muito legal. Muito legal. E enquanto você vai procurando, lendo e vendo todo esse material indicado aqui, escuta a nossa playlist. E com as músicas que nós já anunciamos, né? E outros com sons muito ricos. E alguns, inclusive, com a sonoridade guarani. Participe também nas nossas redes sociais, indicando e divulgando Merenda. E claro, né, não perca o próximo episódio com mais Tríplice Fronteira e a cultura dessa mistura boa de nações, povos e línguas. Aliás, a gente vai indo ao norte. Ô, Renata, é melhor a gente não falar mais em subir, porque afinal de contas a terra ela não sobe e desce. Né? Al norte. Al norte, adelante. Al norte. Isso, né? E aí a gente vai ao norte, a gente vai visitar ali, continuar com a fronteira, né, dos povos guaranis e vamos falar um pouquinho mais deles. Mas vai lá, ouve a nossa playlist, tá muito boa, né, Fran? Como sempre. Bora lá. Bem variada, cheia de músicas para ouvir e se integrar um pouco mais sobre essa fronteira, sobre essa tríplice, no caso. Essa tríplice, no caso. Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização,
Rádio Unicamp.